Por acaso a sua prosperidade financeira oscila muito durante o mês? Por acaso você teve que ser responsável muito cedo pelo bem-estar e a saúde emocional dos seus pais? Por acaso você ainda se sente responsável pelas finanças dos seus pais? Por acaso você vive atraindo pessoas te pedindo dinheiro, pessoas caloteiras, pessoas com dificuldade para pagar? Por acaso você tem dificuldade de dizer não? Se você disse sim para uma ou várias dessas perguntas, esse vídeo não te encontrou por acaso. Fique por aqui que você vai encontrar a resposta para romper um padrão na sua vida que está destruindo a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua energia. Então esse vídeo ele não chegou até você por acaso. Está na hora de você romper o padrão da filha parentificada. Seja bem-vinda a esse canal. Eu sou a Tati Eterno, terapeuta holística, e estou aqui a serviço da expansão de consciência da nova era. Eu estou gravando esse vídeo para aprofundar sobre um tema que tem sido bem recorrente nos meus atendimentos e até mesmo lá na caixinha de pergunta do Instagram. Com problemas no seu financeiro, e quando a gente abre o campo, quando a gente vai olhar, a gente tem um contexto da filha parentificada. Análise sistêmica, a gente consegue pegar um gancho aqui. Só que eu quero ir um pouquinho além, né? Quem me conhece sabe, eu não trabalho só em uma vertente, eu trabalho em várias, e é por isso que eu me coloco como terapeuta holística, porque eu gosto de olhar o todo. Então eu não olho só a energia, eu não olho só o sistema, eu não olho só o corpo, eu vejo tudo. O espiritual, o sistêmico, o energético, o físico, o emocional, tudo se conecta para mim. E eu consigo fazer uma grande leitura desse amparato. E aí eu vou trazer aqui para vocês algumas colocações de casos que foram trazidos até mim e também vou trazer também um caso pessoal meu que está conectado com esse assunto. É muito recorrente que quando a gente cresça fazendo essa inversão de papéis, a gente vá para esse lugar onde as pessoas da nossa família nos vejam sempre como a maior, como a melhor, como a que rompeu. E muitas vezes essas pessoas elas acabam perdendo um pouco o tato, a sensibilidade com a gente. E aí, esse campo ele sempre vai estar vindo para você, com essas pessoas te pedindo dinheiro, com essas pessoas te pedindo favor, com essas pessoas muitas vezes nem perguntando, né, se você está bem, nem olhando o contexto. E por outro lado, a mulher que está vivenciando isso, ela acaba prejudicando a sua prosperidade. Os casos que eu mais atendi recorrente foi que as mulheres reclamavam de ter uma certa oscilação no seu financeiro, um mês estava bom, de repente tudo ia por água abaixo. E aí o que a gente percebe? Que para dizer um não, essa mulher dizia que estava endividada. E de fato ela não só dizia, ela estava. Então, inconscientemente, para conseguir falar não para o pai que pediu um dinheiro emprestado, ela acabava estourando o limite do cartão. Ela acabava pegando juros, né? E isso prejudicava essa pessoa. Só que inconscientemente era para afirmar que ela não tinha para poder dar. Sendo que o que o campo estava pedindo era um não. E na nossa mente, quando a gente está nessa posição, a gente cria mil cenários achando que a pessoa vai nos detestar. Quem somos nós para falar isso? Ah, mas é o nosso pai, ah, é a nossa mãe, coitado. Só que quem tem compaixão de você? É só você mesmo, meu amor. Só que nesse momento você está pegando o que você tem de compaixão e está passando para o outro. E isso vai gerando um ciclo repetitivo. Então você tem que olhar, cresci nesse sistema, tendo que ser responsável desde cedo pelos pais, pelos irmãos, pelas pessoas à minha volta. Então provavelmente você está com esse vício emocional e comportamental de ser a responsável por todos à sua volta. E isso te prejudica. Você, a longo prazo, você vai ficar sobrecarregada, você não vai se permitir o merecimento, toda a sua energia, todo aquele esforço que você trabalha tanto para ter, quando você tem, você acaba passando para o outro. E para fazer as suas coisas básicas do mês e da casa. E você não se permite desfrutar, você não se permite viver além disso. Outro ponto que a gente traz é a questão espiritual por trás disso. E aqui, gente, eu vou aprofundar e vou trazer as fontes das vozes da minha cabeça. Eu sei que atualmente, quando as pessoas falam isso, é algo meio pejorativo, mas para mim é o que eu vivo real. Então eu faço uma leitura energética, espiritual, e eu capto as vozes através da minha mente. Então, sim, tenho como fonte de dados todos os meus atendimentos, mas as vozes da minha cabeça. Meus mentores, eles falam comigo através dessa conversa da minha mente. Então, através do meu campo mental, eu escuto, eu entendo o que eles estão pedindo, eu vejo as respostas, mas enfim. Então, eu tenho como campo não só essa questão da filha parentificada como um processo de cura que eu já vinha trabalhando há muitos anos. Também a gente pode olhar com a questão das nossas vidas passadas, vidas paralelas, realidades paralelas. Eu estou fazendo essa migração de consolidar as vidas passadas com as realidades paralelas. Eu sei que é um processo,
mas cada dia mais eu vejo que não existe passado, presente e futuro, o que existe é só o agora e que tem várias realidades acontecendo ao mesmo tempo. Diante disso, eu já tive muitas experiências, principalmente com essas de vidas passadas, realidades paralelas, aonde eu me conectei com cenas de eu prejudicando certas pessoas. E nessa realidade eu já também passei por esses processos. E eu sofria isso também. Então eu comecei a perceber que existia um padrão. E quando eu questionei para os mentores a respeito de algumas experiências que eu tive, que eu falava, poxa, eu acabei de perder dinheiro com essa situação, essa pessoa me lesou. E eles falaram para mim, você não perdeu nada, você está devolvendo. E aí, quando eu escutei isso, eu falei, putz. E quando a gente abre o campo dessas mulheres, a gente vê um clã de pessoas que lesaram o sistema de outras pessoas. E quando a gente não acorda, a gente não desperta para olhar para tudo isso, você está refém desse campo. Então, você está ali a serviço de corrigir algumas discrepâncias que o campo do seu sistema trouxe. Então, é sempre bom você ter consciência do campo de origem que você veio e não julgar o que aconteceu. Se teve assassino, se teve pessoas que roubaram, que mataram, você vai estar passando por esse processo, você está nesse campo e você precisa tomar consciência do quanto está reverberando na sua vida. Uma cliente trouxe para mim que ela tinha muito medo do irmão, porque o irmão dela, ele matou uma pessoa, ele abusou e matou uma pessoa. Só que ela não percebia que o julgamento que ela tinha a respeito do irmão dela voltava contra ela mesma. E ela tinha pânico. E isso era o quê? Mostrando pra gente o quê? Um campo aonde ela tendo excluir a humanidade do irmão dela, as ações do irmão dela, mas ela fazia parte daquele campo. Então a gente precisa ressignificar. Se você olhar para o teu campo, ver essas questões, você precisa vir para a gente dar uma olhada para o teu campo para fazer essa correção energética, essa correção espiritual, para que você consiga ter consciência. Eu venho de um clã de pessoas que tiveram, sim, assassinatos, de pessoas violentas, de pessoas que fizeram muitas coisas, abusadores. Então hoje eu caminho com consciência. Eu também já me vi em outras realidades com questões bem pesadas. E aí, quando eu estou passando por alguns períodos na minha vida, eu já passo com outro olhar. Ah, isso está acontecendo por causa disso. Quando eu começo a querer, né, ficar ali chateada com alguma pergunta para os mentores, eu falo, por que eu estou passando por isso? O que isso está querendo me ensinar? Aonde é que eu tenho que olhar? E aí a resposta vem. A resposta vem, a resposta chega através de sincronicidades, que é outra coisa que é a comunicação do universo com a gente. E se vocês quiserem um vídeo sobre sincronicidades através da nossa intuição, comenta aqui, que eu vou gostar muito de fazer esse vídeo. Mas através das sincronicidades, através até do meu próprio canal, né, do meu próprio jeito ali de me comunicar com a espiritualidade, eu acesso essas respostas. Aí eu, tá, entendi. Ah, tá. Então, agora faz sentido porque que eu tô passando por isso. E aí, o intuito dessa aula aqui, desse vídeo para vocês, é isso. Sou uma filha parentificada. Não é só simplesmente falar não. É todo um processo de desconstrução que você tem que fazer. Percebe, então, que o assunto é muito mais complexo do que olhar só para um simples padrão de comportamento, que é dificuldade de dizer não. E aqui eu só estou trazendo um aspecto de dificuldade de dizer não, porque tem vários fatores. Tem feridas emocionais, traição, abuso, injustiça, abandono. Mas aqui eu estou trazendo um pouco mais, trazendo isso lá para filha parentificada, que foi o meu caso, né? E que eu creio e também pode ser o seu caso, que você não foi atraída por esse vídeo à toa. Mas a gente tem um campo que a gente caminha até o momento que a gente toma consciência, que talvez já é o seu caso, você está buscando aqui material para despertar sua consciência, para você agir de uma forma diferente, para sair desse campo. Mas logo, logo vai chegar, né? Você rompe um, mas logo, logo vai chegar as tuas questões de alma. E tudo está acontecendo entrelaçadamente, é tudo ao mesmo tempo. Ah, agora eu vou resolver questões da família. Agora eu vou resolver as minhas coisas da minha alma. Hello? Não, 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 não. É tudo junto e misturado. E o que muda é o quanto a gente está alinhado com o nosso eu superior, com a nossa consciência mais elevada. E a gente, consciente disso, a gente olha para esses aspectos. Ah, tá. Então eu estou resolvendo esse BO aqui. Ah, agora eu estou resolvendo o BO deles. Estou resolvendo o meu BO. Ah, isso aqui foi porque lá atrás eu tirei as terras dos outros, foi porque eu roubei. Ah, e isso chega, isso é possível, gente. Então, se você se identificou com esse vídeo, se esse vídeo tocou em algo para você, deixa seu like aqui para que outras mulheres também possam tomar consciência. Se você passou por algo parecido, se você também está conectada com a sua espiritualidade, comenta aqui como foi para você, algo que os teus mentores trouxeram para você, falou sobre você. E lembrando aqui, gente, a gente não é porque a gente fez algo, a gente tem que sofrer na pele. Não. A partir do momento que você toma consciência
e para de fazer aquilo, né? Igual Jesus falava, ides e não pecais mais, a gente toma a consciência e aí a gente deixa de fazer aquilo. Então, por diversas vezes, eu fui, né, testada, né, a tomar algo que não era meu. Ver um dinheiro ali, um limite altíssimo na minha conta, e aí pensar em pegar. Mas eu falava, poxa, mas como que eu vou pagar isso? Porque se eu pegar esse valor, eu vou pagar 3 vezes mais. Eu não tenho esse valor para pagar 3 vezes mais. E aí eu automaticamente, eu só escutei a palminha do lado, né? Os mentores não tá aprendendo, né? Tá começando a aprender. Então, cada pessoa vai ter a sua aprovação. Talvez aqui a sua aprovação não é sobre dinheiro, talvez é sobre relacionamento. Se for sobre isso, eu também tenho como te ajudar, porque eu também já passei por isso. Mas o que eu quero que você entenda é isso, porque não existe só uma forma de ver. A constelação ela é maravilhosa, a gente tem um olhar muito profundo, mas a gente também não pode ignorar o campo espiritual, a nossa parte energética e a experiência de estar encarnado aqui, num corpo físico. E tudo isso precisa caminhar pelo menos um pouco alinhado, né? Se muitas vezes a gente não consegue manter totalmente, mas pelo menos ali o máximo que a gente conseguir alinhar. E é para isso que eu estou aqui para te ajudar. E se esse assunto fez sentido para você, você quer aprofundar nesse tema, você quer olhar para algo específico seu, me mande uma mensagem no meu WhatsApp, eu vou deixar o contato aqui na descrição desse vídeo e a gente marca uma sessão de correção energética para a gente olhar para o teu caso. Bom, e é isso. Eu vou ficando por aqui. Vocês sentiram que gostaria de algo a mais? Querem compartilhar algo? Pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar ler e entender qual a melhor forma de eu trazer o meu conhecimento, a minha experiência aqui para vocês. Um abraço.